Quando Donald Trump anuncia as tarifas contra o Brasil, ele dá uma justificativa que não é verdadeira. Ele diz que os Estados Unidos estão perdendo dinheiro há anos nessa relação. Só que, na verdade, os Estados Unidos tiveram superávit. Enquanto isso, o Brasil acumula déficit. O tarifaço do Trump preocupa principalmente o agro e a indústria. Mais de 110 mil empregos brasileiros podem simplesmente deixar de existir. Só aí já dá para ter uma ideia do tamanho do problema. O governo Lula tenta dialogar para evitar que a situação piore. Até o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que inicialmente estava colocando gasolina nesse fogaréu todo, quis tomar partido numa negociação. Claro que ele está de olho no impacto das eleições de 2026. Outros países também reclamam das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos. Até mesmo um país que não costuma se pronunciar nesses casos, a China. Além de ser um componente fundamental nessa história, o país, que faz parte do BRICS, tem grande parceria comercial com o Brasil. Segunda-feira, 14 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. E eu vou conversar com o professor Leonardo Trevisan a respeito desse assunto. O professor que é especializado, em história, também ciência política, em história econômica. Professor, é um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço o convite e, como sempre, será uma boa conversa. Muito obrigado por ele. Vamos lá, professor. Eu estou tentando aqui trazer um pouco, decifrar um pouco do que está por trás dessa decisão do Donald Trump. Porque o Donald Trump, para a imprensa, divulga um comunicado, divulga nas redes sociais dele, e uma parte ele justifica como sendo por conta do Jair Bolsonaro, porque a democracia no Brasil está ameaçada, enfim, discurso da extrema-direita que tem sido muito compartilhado, vamos dizer, principalmente pelos bolsonaristas. Tudo bem, para o Trump seria interessante um aliado como o Bolsonaro na América Latina, se a gente pensar em 2026. Mas essa taxação de 50% do Donald Trump, ela vem logo depois do BRICS, num momento que o Trump se demonstrou ali bastante desconfortável com essa discussão que pode ameaçar de alguma maneira a hegemonia do dólar. E não só isso, somado a isso, tem também a discussão recente no Supremo Tribunal Federal para regulamentar melhor as Big Techs. A nossa legislação está bastante atrasada ainda em relação a isso, mas fato é que se ampliou um pouco essa discussão, essa responsabilidade das plataformas a partir dos conteúdos que são publicados pelos usuários. Então, pensando em todos esses componentes desse quebra-cabeça, professor, eu queria te pedir ajuda nessa equação de tentar desvendar o que está por trás, na verdade, dessa decisão do Trump. Olha, primeiro de tudo, eu acho que você comentou exatamente os pontos, que são muito visíveis dessa situação. Então, primeiro de tudo, os interesses político-ideológicos de uma facção, que obviamente tem suas visões dentro dos Estados Unidos, tem suas repercussões dentro dos Estados Unidos, e tudo isso tem nome e sobrenome. Chama-se Steve Bannon. Tá ok, tá bom. Então nós temos esse quadro. Nós temos um segundo quadro, que é o quadro dos BRICS, que de alguma forma ele chama muito a atenção, porque os BRICS, do jeito que o Brasil organizou a sua presidência, foi uma organização, vamos dizer assim, bastante ativa, uma organização com objetivos bem definidos. Tá bom. Então nós temos essas duas, Sabe, Gabriela, eu lembro de um velho ditado, de quando tinha interior em São Paulo, de quando tinha coelho no interior de São Paulo.
né? Algumas pessoas dizem, matou 2 coelhos com uma cajadada só. Lembra dessa história? A gente usa até hoje essa frase, né? Né? Ainda quando tinha interior, né? Porque agora a internet tem mais interior. Quando tinha coelho e tudo isso. Tá bom. Só que dessa vez aqui não é 2 coelhos, não. Dessa vez foram 3. Né? Os 2 coelhos nós estamos vendo bem, estão bem claros, né? Estão aí, etc. O terceiro coelho, que de alguma forma a gente está vendo, é que ele está percebendo que uma inclinação muito forte, e não é só do Brasil, é da América Latina como um todo, com uma expansão maior, mas com o foco aqui. E ele procurou, né, vamos dizer deste jeito, né, eliminar o problema o quanto antes. O alvo disso tudo é a presença, para não falarmos em hegemonia chinesa na América Latina. O Xi Jinping não precisou vir para a cúpula dos BRICS. Sabe por quê? Porque ele já tinha vindo resolver os problemas principais há menos de 2 meses atrás. E tem uma palavra que está atormentando a vida, né, que assusta muito a todos eles. Né? A palavrinha é mágica, chama Xangai. Xangai é um porto que os chineses colocaram, eu vou falar, parece brincadeira, mais de 3 bilhões de dólares para modernizar o porto. É o porto mais que permite a entrada de superpetroleiros, permite a entrada de navios com containers que nenhum outro lugar na América Latina tem, só nos Estados Unidos. A China permitiu essa abertura. Então ela abriu o porto de Xangai, no Peru, para fazer comércio. Isso quer dizer o seguinte, né? Porque se a gente não olhar para isso, não entende o que quer dizer isso. Ele vai reduzir em até 17 dias, dependendo da época do ano, o percurso dos navios da América Latina até a Ásia. Isso tem impacto nos fretes, isso vai ter impacto direto em tudo, vai permitir um transporte de minério, um transporte de carga agrícola com modernidade impressionante. Aí você mas é lá no Peru. Esse é que é o problema. A China está montando por todos os países da América Latina conexões, principalmente aquilo que no Brasil é chamado da ferrovia bioceânica, que vai ligar Ilhéus, na Bahia, a Goiás. Pior que isso, Gabriela, eles estão montando, os chineses, conforme forem os resultados das próximas eleições, eles estão montando uma possibilidade de furar os Andes com uma ferrovia que eles têm tecnologia para fazer, porque eles já fizeram na China. O que transformaria essa realidade de fazer negócios da América, do Brasil especialmente, com a Ásia de um outro jeito. Se a gente entender que Xangai é só um porto, desculpe, aí é inocência. Xangai é uma presença hegemônica da China. Quem está capitaneando isso, quem está organizando isso, é uma parcela muito eficiente do empresariado brasileiro, com a tutela do Itamaraty em todos os pontos de vista. O alvo é esse. O terceiro coelho dessa cajadada foi exatamente bater na entrada da China, que está usando a América Latina como um modelo. Para a gente ter uma ideia de o quanto os Estados Unidos podem se preocupar com isso, na expansão dos BRICS, para a expansão dos BRICS, nós temos, veja que coisa interessante, para a expansão dos BRICS nós temos Arábia Saudita, nós temos Emirados Árabes Unidos, olha, aliados seculares dos Estados Unidos, que estão indo para os BRICS. Trump
queria, de alguma forma, dar um recado forte. Ele aproveitou os 2 primeiros coelhos, mas o coelho grande mesmo que ele queria pegar era esse. Por isso que, de alguma forma, ele é assustador, né? E ele vai a 50%, ele vai nas ameaças, né? Para a gente completar isso, né? Para não falarmos muito. Desde o café da manhã dos americanos, o Brasil está presente. 30% do café que os americanos, mais, quase 30, quase um terço, quase 33%, do café consumido vem daqui. 70% do suco de fruta. E vai adiante. Então, quando você olha para isso, você olha várias intersecções de empresas americanas em cadeias produtivas brasileiras e vice-versa. Quando você olha para esse quadro, por que ele foi tão doido de dizer 50%? O alvo era assustar. O alvo era sentar na mesa e dizer, olha, vocês vão colocar o chinês no lugar dele? O que eu acho? Chegou atrasado. Muito bom. Os negócios mais avançados do que a gente imaginava. Eu acho, professor, que assim foi muito certeiro e a gente lembra, né, que o Trump chegou a colocar 145% dos produtos chineses e aí depois gritou, colocou lá em cima, depois chegou a 30%, né? Olha o tanto que reduziu e foi aumentando aos poucos para depois chegar nesse consenso. E aí o Trump foi elogiar, né, depois dizendo, não, conversamos, as relações estão ótimas. Só que agora a China está respondendo também, né? Depois nós vamos falar um segundinho disso que você lembrou dos 145% e sobre quem é que pediu perdão primeiro. Já já nós falamos disso, né? O que interessa é o que você falou agora no fim. A China nunca fala. A China não abre a boca. O Xi Jinping, ele só olha, ele não fala nada. Né? Com os americanos, idem. O Trump gritava, os chineses não disseram uma palavra. Depois a gente comenta como é que voltou para 30%. Só que nessa vez, sobre o Brasil, eles falaram. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, a Mo Ming, ela avisou que essas tarifas não podem ser feitas da forma que foram feitas. Elas não podem ser intimidação, ela não pode ser interferência em assuntos internos. A China nunca fala. Se a gente olhar com mais cautela, está acontecendo uma reunião da ASEAN, que é aquela Associação do Sudeste Asiático, em que estão presentes nessa reunião tanto Wang Yi, que é o chanceler chinês, como Marco Rubio. Wang Yi fez questão de comunicar que estava avisando Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, de que a China não concordava com essa posição de interferir nos assuntos internos brasileiros. A China já está se mexendo. Quando você comentou, e veja a rapidez, eles nunca falam. Quando você comentou sobre os 145%, a gente tem que observar o que é que fez o Trump ir lá pedir desculpa para os chineses e sentar na mesa, na famoso fim de semana em Genebra, que ele mandou o Scott Bessent. Sabe o que os chineses fizeram? Simples como água. Eles cortaram toda a exportação de metais raros para os Estados Unidos. Quando a gente pega um celular na mão, um iPhone na mão, isso é física, isso não é da nossa área, nós não podemos nos meter na casa dos outros. Não dá para a gente explicar, mas que de alguma forma os metais que estão ali, a imantação que permite toda a rapidez da comunicação, isso depende desses metais raros chineses. Sabe o que aconteceu, Gabriela? Os 6 Big Techs foram no Trump e disseram, nós não conseguimos produzir. Nós não conseguimos produzir iPhone, nós não conseguimos produzir foguete, nós não conseguimos produzir eólica.
Sabe por quê? Porque 98% desses metais raros estão diretamente sob controle da China. Quem que foi pedir desculpa? Claro. Os chineses não falaram nada. É igualzinho o porto de Xangai. Eles fizeram o porto. E agora estão fazendo todas as conexões. A COP30 vai inaugurar uma conexão pelo Amazonas, num caminho fantástico, utilizando o Rio Solimões, descendo por hidrovia até Goiás, para usar o porto de Xangai. Já está pronto. Isso vai inaugurar agora em novembro. A bioceânica ela tem 1.500 quilômetros já construídos. O que a China vai dizer é o seguinte: olha, de alguma forma, se nós sentirmos firmeza, nós vamos botar dinheiro aí e furar o Andes. Sabe o que é que assustou? Eu chamo a atenção para uma coisa interessante. Todo mundo chiou, gritou com essa história do Trump, né? Você observou, Gabriela, a cautela que a Federação da Agricultura usou para criticar esse processo? Ela não saiu feito um doido defendendo o Bolsonaro, não. Sabe por quê? Porque a Federação da Agricultura olhou com 2 olhos gordos desse tamanho o mercado asiático que virá. Eles são bolsonaristas? São. Não sei o quê? São. Mas eles pensam no bolso. Claro. Estão olhando a possibilidade do crescimento. Se tem a única coisa que a igrejinha dos economistas concorda, eles brigam para tudo. Uhum. Mas nisso aí eles concordam. O século XXI é um século asiático. O mundo vai crescer na Ásia. O mundo não vai crescer fora de lá. Então, se você faz uma interligação aqui, imagine você soja. Imagine quanto nós podemos crescer. Imagine quanto minério. Imagine quanto você pode vender produto semi-acabado. Açúcar, querida. Então, quando nós olhamos para esse lado, você reparou o silêncio, né? A Federação da Agricultura não saiu feito doida, gritando, olha o que o Lula fez. Não. Devagar. Porque olhou para o passo seguinte. Não há dúvida alguma, Gabriela, que essa gritaria do Trump tem a ver com as mudanças que já aconteceram no mundo. Esse é o ponto. Professor, tantos pontos interessantes que o senhor traz, mas uma das coisas me fez pensar na mudança de comportamento do Tarcísio, que num primeiro momento quis ali fazer uma sinalização para a base bolsonarista, mas viu que foi muito criticado, inclusive pela imprensa hegemônica, editoriais da Folha, Estadão, assim, com críticas muito ferrenhas ao governador de São Paulo. Logo na sequência, ele foi querer negociar também diretamente ali com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, buscar diálogo, né, com o encarregado de negócios dessa área. Porque também o estado de São Paulo, quando a gente olha para os que vão ser mais afetados, todo mundo falou: como, Tarcísio? O estado de São Paulo é um dos mais afetados nessa história. Como é que você não quer resolver essa situação? Então, ele rapidamente foi querer tomar a frente disso, o que também não deixou os bolsonaristas muito felizes. E me lembrou também, eu vi um mapa que eu acho que muitas pessoas não têm a noção, né, professor, do quanto... Parece que o tempo passou, as pessoas não viram, né? Mas aqui no Brasil, a China aparece como o maior comprador aqui em quase todos os estados. Então, a gente está falando das regiões do Centro-Oeste, Norte, Sul, Minas Gerais, outros estados do Sudeste também. São Paulo, tudo bem, é o principal parceiro aqui de São Paulo, por isso essa preocupação do Tarcísio, também Paraná, Espírito Santo. Mas a China, quando você olha para o mapa do Brasil, né, se olhar para os parceiros de exportação de cada estado brasileiro, ele é quase todo vermelho, assim. É bastante impressionante, né? É impressionante, exatamente. Eu quero começar por 2 situações, o que você comentou primeiro, né? As pessoas se arrependem, você, claro. Todo mundo se arrepende, né? Das coisas que faz, né?
Eu tenho certeza que o governador de São Paulo, se ele pudesse mexer na maquininha do tempo, ele voltaria na maquininha do tempo e tirava aquele bonezinho do MAGA que ele botou. Né? Apagou até o post, né? O post Pagou foi o post, apagado. a imprensa tem a foto, Isso. né? A internet tem a foto para quem quiser ver. Então, de alguma forma, né, isso não é vantagem. Sabe o que não é vantagem? Eu aprendi isso nos anos 80, lá atrás, né? Essas barbas tão brancas não é de hoje. Então, a gente lembra. O presidente Sarney, numa disputa X qualquer, não interessa a discussão detalhada, fez um alerta ao Senado brasileiro. Respeitem o nacionalismo, não brinquem com isso. Ele tinha toda a razão. As eleições provaram quem tinha razão. Era uma briga sobre privatização. O Sarney defendeu a manutenção das estatais em nome do Brasil. Ganhou a eleição de lavada. Não despreza isso, não. Mesmo em hostes semi-bolsonaristas ou bolsonaristas, a ideia de que quem manda na minha casa sou eu é muito presente. Isso ficou visível. Isso ficou muito notório. Isso independeu, sabe, Gabriela, de quem é um inquilino no Palácio do Planalto. Todo mundo entendeu isso. Os que têm pouco dinheiro no bolso e os que têm muito dinheiro no bolso. Todo mundo entendeu que nas minha casa mando eu. E essa relação é uma relação que no Brasil ela é muito forte, ela é muito presente. É muito difícil você tentar dizer que o brasileiro não tem atitudes nacionalistas. Tem sim. E elas aparecem. Não é só nos editoriais da mídia. Você não lembrou bem, também me chamou a atenção os editoriais. Mas os editoriais, eles refletem uma situação que está muito presente. E o quanto você fala do mapa da China, é o que nós temos que complementar. Essa energia elétrica que eu e você estamos usando agora, ela é distribuída em São Paulo por uma empresa chinesa. Exato. Sem erros. Esse é o ponto. Então, eu falo de energia elétrica porque todo mundo entende, né? Sem energia elétrica, nós vamos estar conversando, e daí em diante, né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, a presença chinesa no Brasil, ela está espraiada em uma série de sequências. Ninguém compra 35% das exportações de um país de uma forma não presente. Ela está presente em vários negócios, ela está presente em várias situações, né? Eu vi isso no meu mundinho, sabe? No meu mundinho. Um aluno meu, né, bom aluno, sabe aqueles alunos bons que faz a lição direitinho, estuda, tudo isso, tinha ambições de estudar nos Estados Unidos. A família tem algum dinheiro, né? Aluno de universidade, né? Sabe o que ele me falou na semana passada? E antes desse episódio, no episódio ele falou de novo: professor, eu fiquei sabendo que tem universidade na China que dá aula em inglês. O senhor acha que dá para eu ir fazer uma universidade na China? Está vendo até onde chegou, Gabriela? Esperto esse aluno. Ele está entendendo o que está acontecendo, né, professor? Está entendendo o que está acontecendo. É o que você disse. Espraiou pelo país inteiro. Chegou na cabeça de um menino, de um moleque de 20 anos de idade. Então, os Estados Unidos fecharam a porta, estão criando esses problemas com as universidades, estão deixando as pessoas assustadas. Eu vou trocar. Mas aí, pensando, professor, pela ótica do comércio, a gente pode pensar num substituto? A gente falou aqui do café, do suco de laranja, foi a grande discussão, né? A gente pode pensar num substituto dos Estados Unidos, ampliar esse mercado para o Brasil? Esse é um ponto delicado, né? Porque nada na estrutura produtiva é instantâneo, né? Essa ligação que nós estamos fazendo aqui, ela foi construída lentamente com a internet, lembra? Fase 2, fase 3, né? Foi, né?
tudo na estrutura produtiva, nós temos uma relação comercial com os Estados Unidos que tem 200 anos. Outro dia o Haddad lembrou isso. Outro dia não, é ontem, é que é tanta coisa que a gente pensa que outro dia é ontem, né? O Haddad lembrou isso com muita clareza, né? O que é que o Haddad lembrou? Nós temos uma relação comercial com os Estados Unidos de 200 anos. Nós temos umbilicalmente ligado. A indústria automobilística brasileira data dos anos 20, com montagem de carros americanos. Era o primeiro país na América Latina inteira que os Estados Unidos fizeram uma montagem de carro aqui. Não vou nem falar o nome das empresas, que dá problema. Então, quando nós olhamos para isso e olhamos a relação, a gente tem que entender melhor como é que esse processo acontece. Nessa estrutura que nós tivemos aqui, para você ver quanto você tem razão de dizer que não pode ser tão rápida a substituição. Eu fui olhar o que é que vendíamos para os Estados Unidos. Eu não sabia. O Brasil vendeu no ano passado, o dado é do MIDIC, do Ministério da Indústria e Comércio, 1 milhão de pares de calçados, de sapatos incompletos. Nós fizemos uma parte do sapato aqui e vendemos para a indústria americana completar lá, numa integração, porque é muito mais barato produzir aqui por várias razões. Então, peraí, será que esse empresário americano não confia? Quando você olha, por exemplo, a produção de ferro Gusa, é uma produção importante, que tem relações estruturadas. Vai subir 50% o preço. Eles não vão conseguir comprar ferro Gusa imediatamente em outro lugar que não em Minas, como estava estruturado aqui. Fala de Minas Gerais. Então, esse processo ele é absolutamente extemporâneo, ele é abrupto. No mundo empresarial não existem essas palavras do mundo abrupto. As empresas se organizam. A coisa que mais assusta um empresário não é o preço alto ou o preço baixo, é a imprevisibilidade. Essa situação assusta o empresário aqui e assusta o empresário lá. 50% de tarifa vai mexer nas estruturas produtivas, na conexão das estruturas produtivas que estavam estabelecidas há décadas. Então, de alguma forma, eu não acredito, sinceramente, que isso perdure dessa maneira. Eu dou o exemplo do Canadá. O Trump fez algo semelhante com o Canadá, imaginando cortar petróleo e energia elétrica. Toda a parte norte dos Estados Unidos, do estado de Nova York para cima até o Maine, deu uma gritaria, falou, vocês estão loucos? Nós não vamos ter energia aqui, a energia que nós temos aqui vem do Canadá. É disso que nós estamos falando. É de estruturas produtivas construídas lentamente. Então, é nesse quadro que, de alguma forma, a gente precisa compreender que essas atitudes do Trump, elas têm muito mais a ver, com aquele conselho eterno do senhor Steve Bannon. Faça 2, 3, se for possível, 5 bombas no mesmo dia. Lance todas na mídia. A confusão se estabelece de tal forma que todo mundo só fala de você. E você segue em curso. Esse conselho do Bannon vale também para as relações internacionais. E, de alguma forma, o Trump usou isso nas 3 cajadadas que ele queria dar. Nos BRICS, ajudar o amiguinho daqui e, principalmente, dizer o seguinte, olha, vocês estão indo demais para o lado da China. Foram demais, como você constatou no mapa. Colocando a lupa, isso. Divulgue, Gabriela, porque é fundamental que a gente perceba essa intersecção, para que a gente, de alguma forma, entenda o que efetivamente está em jogo. Excelente, professor. A gente tem só um minuto final, mas como o senhor citou, por exemplo, o exemplo assim, do Canadá,
eu pensei em alguns países que o Trump, no fim das contas, o tiro acabou saindo pela culatra, sabe? A gente teve França, a gente teve México, também quando a gente amplia, a gente olha para a União Europeia também, quer dizer, subiu o tom, talvez uma coisa inédita que a gente esteja vendo nessa diplomacia do caos do Donald Trump, e no fim das contas, ele ajudou a impulsionar adversários políticos dele em outros países. Então, a gente pode ver algo parecido aqui no Brasil, no fim das contas? Esse tiro pode sair pela culatra também? Olha, quando você estava falando, me veio à cabeça um político francês do século XVIII, em que um sujeito que depois perdeu a cabeça, o rei, perguntou para ele, né? Mas isso que eles estão fazendo, o que nós é um crime. Ele olhou para ele e falou: temo, majestade, não é um crime não, é um erro, é pior. É isso. É um erro, né? Porque se você... Vamos olhar, como a gente tem pouco tempo, vamos olhar só o exemplo do Canadá. Mark Carney, né? Ele tinha 20% dos votos e uma direita bem trumpista no Canadá tinha 40%, estava praticamente eleito 45%. Virou! Aquilo que eu te falei de nacionalismo é algo que está em todo canto do mundo. Isso. Americanos entendem isso como ninguém. Quando o americano manda o seu filho para alguma guerra, ele põe uma bandeira na porta, ele enfinca, anda pelo... Estados Unidos não é Nova York, Estados Unidos não é Chicago. Anda pelo interior dos Estados Unidos, você vai ter um susto. 80% dos americanos vivem lá. E eles vivem desse jeito, com atitudes nacionalistas. Os canadenses também. Quando eles olharam para essa situação, eles se assustaram muito com a ameaça. E deram voto para o liberal, deram voto para o Mark Carney. Isso aconteceu no México com a Sheinbaum. Isso aconteceu na Austrália, lá atrás, lá do outro lado do mundo. Né? Os editoriais que você chamou a atenção refletem. Eles só captaram o sentimento. Perfeito. E resolveram não brigar com a realidade. Vamos ver até onde o Trump vai continuar brigando com a realidade, professor. Isso aí tem a ver com o Steve Bannon e aquela cautela que ele tem de manter a sua matilha assolada, os 40% que ele imagina ter. E aí é outro programa para a gente conversar quem são esses 40% e o quanto eles são... Desculpe a expressão tão forte, o quanto eles são marginalizados na realidade americana e por que Trump olhou para eles e viu ali um caudal político imenso e recuperou esse caudal. Excelente, professor. A gente vai sim precisar de outros episódios e eu tenho certeza que a gente ainda vai conversar muito, ainda vai dar muito pano para manga. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer te ouvir, uma aula. Eu é que agradeço as boas perguntas, a conversa solta que eu gosto muito. Muito obrigado por ela, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Um grande abraço, professor. Aqui também eu quero te lembrar, a gente vai ter no domingo, dia 27 de julho, 8 horas da noite, você está convidado para participar aqui com a gente de um momento histórico do ICL. A gente vai lançar um pacote gigantesco com um monte de novidades que você não faz ideia na área da educação, na área do entretenimento. Eu não posso adiantar ainda, mas o que eu posso te dizer é que quando eu participei dessa reunião interna, que o Edu contou essas novidades pra gente, eu fiquei assim chocada. Eu acho que eu nunca vi iniciativa igual essa em lugar nenhum. Então vem com a gente, vai ser online, você pode participar gratuitamente. Vai em detalhesicl.com.br, coloca o seu e-mail para vir com a gente e assistir, conferir todas essas novidades. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Boa semana para você. Até amanhã. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje
no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.